A paz e graça a todos e todas irmãs. Aleluia. Que porventura venha ver este vídeo. Estou aqui hoje para deixar uma mensagem reflexiva em nossos corações, que está escrita no livro de Mateus, capítulo de número 7, versículo de número 13 e 14, que diz: Entre pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que encontram. Irmãos, estamos diante de um texto bíblico a qual o Senhor ele relata acerca de dois caminhos, que é o caminho estreito e o caminho largo. Eu quero ser bem objetivo nessa mensagem de hoje e dizer para nós que devemos analisar bem qual o caminho que estamos andando. O texto é claro em dizer que muitos andarão pelo caminho largo e não herdarão a vida eterna, porque este caminho leva à perdição. E o texto é claro em dizer que poucos andarão pelo caminho estreito, que é o caminho que leva à salvação. Estamos vivenciando momentos cruciais em que o evangelho tem sido, entre aspas, banalizado por seres irracionais que têm utilizado a palavra de Deus de forma errônea, achando que está fugindo dos olhos de Deus. Mas eu glorifico a Deus porque os olhos dele são como chama de fogo que percorre toda a terra. E eu também glorifico a Deus porque o guarda de Israel não dormem e nem sequer pisca os seus olhos. E eu glorifico a Deus porque eu sei que naquele grande dia ele terá um acerto de contas com aqueles que tentam influenciar o evangelho para um caminho largo. Mas eu glorifico mais a Deus ainda porque eu creio que eu e você, que está vendo esse vídeo, tem buscado andar pelo caminho estreito. E talvez seja ainda pouco o que estamos fazendo. É necessário a gente se autodoutrinar, se auto-orientar, para que assim a gente possa, naquele grande dia, fazer parte desses poucos que vai entrar pela porta estreita. A Bíblia é o manual que precisamos para conseguirmos chegar à vida eterna. O nosso Jesus ele foi bem claro em dizer que ele não veio para são, mas veio para doente. E doente ele procura o médico. Doente ele tem a necessidade de estar próximo do médico, para que o médico assim venha lhe dar a receita para que ele venha ser curado da sua enfermidade. A receita não está distante de nós. A receita não precisa pagar consulta. A receita para nossa saúde não precisa você se deslocar e pegar uma fila, não. Basta somente dobrar os joelhos, pedir a Deus que lhe transforme de dentro para fora, arranque de você o que é necessário para que você passe pela porta e assim obtenha a salvação. O médico dos médicos, ele está o tempo inteiro disponível para mim e para você. Mas muitos de nós procuramos facilidades e não reconhecemos os nossos erros e não reconhecemos a necessidade de buscarmos a porta estreita. Porque talvez seja muito mais fácil a gente aceitar aquilo que apraz o nosso coração.
aquilo que faz com que o nosso ego seja massageado, aquilo que faz com que o nosso eu seja alimentado. Mas deixa eu deixar aqui um recado para nós nesta noite. O que deve ser alimentado são as forças espirituais e não as forças carnais. Você que tem alimentado o seu eu, a sua vontade, o seu querer, você deve entender que nesse mesmo capítulo de Mateus 7, o texto nos declara, nos versículos posteriores, mais especificamente no versículo 21, que aquele que não faz a vontade de Deus, ele não vai entrar no reino dos céus. Observe, automaticamente quando nascemos em Cristo, temos a responsabilidade de fazer a vontade dele. Temos a responsabilidade de negar o nosso eu para fazer a vontade de Deus. Quando vamos ao médico, o médico nos passa uma receita, nos passa alguns exames, alguns procedimentos que precisam ser feitos para que aquela enfermidade ela venha a ser extinguida de nosso corpo. E não é diferente, aleluia, com o nosso Jesus. Quando o crente que verdadeiramente quer mudança, ele desce na presença de Deus, algumas instruções são passadas por Deus para que ele venha a ser curado daquela determinada enfermidade. E para isso, aleluia, é necessário muitas das vezes repouso, é necessário muitas das vezes algum tipo de comportamento ao qual você deve obedecer, horários de medicamentos, horários a qual você precisa parar para tomar aquele remédio. Mas esse remédio que eu estou falando hoje para nós é o remédio espiritual. É o remédio da oração, é o remédio do jejum, é o remédio da leitura da palavra, é o remédio da obediência, é o remédio de andar em santidade, é o remédio de querer viver as vontades de Deus, é o remédio de querer olhar para o objetivo que vem do alto. O prontuário, o receituário que Deus quer passar para mim e para você é que venhamos ter objetivo do alto. Objetivos que vêm da parte de Deus. Não adianta você ir ao médico dos médicos e quando sair do consultório, rasgarmos a receita. Quando sair da sala de intimidade, você largar, aleluia, aquilo que Deus lhe instruiu e deixar de lado, botar na gaveta. Não é assim que funciona. Para você ser tratado é necessário ter compromisso, é necessário ter responsabilidade, é necessário ter disciplina. E por que com as coisas de Deus muitas das vezes não temos a disciplina necessária? Será que o nosso ciclo de enfermidades tem aumentado e muitas das vezes tem enraizado dentro de nós porque a gente não tem ouvido a voz do médico dos médicos? Talvez esse câncer da tristeza, esse câncer da angústia, esse câncer da mágoa, esse câncer da desobediência, da fornicação, do adultério, de tudo aquilo que desagrada a Deus tenha crescido dentro dos crentes. Por quê? Porque ele não pega o manual, ou seja, não pega, aleluia, as instruções de Deus para que ele possa andar em santidade. Nós precisamos acordar para o verdadeiro sentido do Evangelho de Cristo. A porta é estreita, a porta, aleluia, não é larga. Que venhamos nesta noite, neste dia, ou seja, em qualquer horário que você escutar essa mensagem, entender que é necessário entrar pela porta estreita, seguir as instruções do médico dos médicos, seguir o receituário corretamente, ter disciplinas em horários de oração, de jejum, ter disciplinas em horário de busca a esse Deus, para que assim, aleluia, eu e você venhamos ser curados da nossa enfermidade. Lembre-se, Jesus ele é o médico dos médicos e ele não veio para os sãos, mas ele veio para os doentes. Se você está doente, vá ao consultório dos médicos. Vá ao consultório do médico dos médicos, porque ele tem a solução para o seu problema. Um forte abraço do pastor Ananias. Que Deus abençoe a todos vocês.
em nome do Senhor Jesus.